Por fim, agora a gente vem a um assunto muito delicado, que é muito estranho mesmo. Nós vimos que o Bolsonaro, há uma semana atrás, domingo, foi um domingo, que ele foi até o hospital e na segunda-feira ele estava fazendo a cirurgia. Uma cirurgia que geralmente dura 3 horas e durou mais de 7 horas. Foi uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, acoplada ao abdômen de Bolsonaro. A cirurgia que ele fez, como eu disse que foi na segunda-feira passada, feita no Albert Einstein, teve uma duração muito longa. Não se sabe se isso é verdade ou mentira, porque a gente acaba por desconfiar de tudo, infelizmente. Então, a priori, ele deveria ficar 48 horas em total repouso e depois mandou que fosse criado todo uma infraestrutura para ele despachar lá do hospital mesmo, porque, como disse, o cara não larga o osso, tem medo do mal, orão, ou do mal Iorão, ou do Maiorão, ou do Mourão. O procedimento era para unir o intestino delgado com parte do intestino grosso. Foram retirados de 20 a 30 centímetros do intestino grosso de Bolsonaro, na parte que ligava o intestino delgado à bolsa de colostomia. O período mínimo para fazer essa reversão é de 40 dias, mas vai de 4 a 8 meses para maior segurança. Após apresentar náuseas e vômitos, no sábado passado, foi posta uma sonda nasogástrica para melhorar o quadro clínico dele. 5º dia no hospital israelita Albert Einstein e com visitas restritas, nada de publicidade. Como eu falei, sabemos de caso desse tipo de cirurgia que não dura tanto tempo e que a permanência no hospital é de 3 dias. O que eu acho bem estranho, e acho mesmo, é que, enquanto no caso do Tancredo Neves, até hoje há desconfianças de que o mesmo foi parar no hospital por conta de um atentado, de um tiro levado no abdômen, e não de doença, como fartamente espalhado pela mídia. Então, por conta disso, ele veio a morrer. Coincidentemente, dia 21 de abril, sendo exibidas fotos lúgubres, patéticas, de um Tancredo Neves sem vida, sentado, posto lá, feito um manequim, inclusive ao lado da esposa, Dona Risoleta, e dizem que o mesmo não morreu em consequência de doença, mas do tiro. Ao revés, no caso de Bolsonaro, há muitas desconfianças de que realmente tenha havido uma facada, muitas desconfianças mesmo, de que esse atentado foi fake e forjado, preparado pela campanha política para dar o checkmate, para se ele ganhar as eleições e também para ter a justificativa inafastável de não comparecer aos debates políticos, posto que isso iria arruiná-lo, porque nós já vimos
que ele não tem preparo para tal. Já vimos isso em Davos. Isso ficou comprovadíssimo. Bolsonaro não teria sofrido atentado e nem teria sido esfaqueado. Já tinha cirurgia marcada a Albert Einstein. E aqui dizem que a encenação. Aliás, não se sabe nem o tempo de cirurgia lá na Casa de Misericórdia, que foi feita sem luvas, sem nada. E muito menos o tempo de cirurgia no Albert Einstein, quando ele veio para São Paulo. Continuando. Está sendo divulgado que ele apresentou piora. Tudo corre em segredo. E não se sabe bem quais as razões para isso. Não se sabe bem. Há uma série e várias possibilidades. Mas o estranho, o esquisito em tudo isso é que, enquanto foi veiculado que Tancredo Neves morreu por problemas clínicos de saúde no seu aparelho digestivo e não a diverticulite, como haviam dito, quando na realidade há toda uma série de pessoas que acreditam que aquilo ali na realidade foi fruto de um tiro. Então, em hipótese, enquanto Tancredo Neves morreu por causa de um tiro e foi veiculado que era uma doença, o Bolsonaro está no hospital, segundo dizem, passando muito mal, não por conta de uma facada, de um atentado que foi fake, mas por conta de uma doença que dizem ser um câncer. E está a correr risco de vida, não pela facada, mas pelo câncer. É bem estranho, irmãos e irmãs, bem estranho, bem estranho, bem estranho mesmo. Aqui a gente mostra as imagens sem sangue, sem nada. Mostramos mais imagens, nenhum sangue. Nós não estamos afirmando nada, apenas estamos trazendo versões e não botamos a mão no fogo por nenhuma. Apenas estranhamos. E como se dizem, como é dito, gato escaldado tem medo de água fria. E é isso aí, tem mesmo. É muito difícil crer em qualquer dessas versões espalhadas por todos esses tempos, desde, por exemplo, Getúlio. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque quando há atentado, gente, a pessoa não sobrevive, ela realmente morre. Entenderam? E o bispo está incomunicável. Incomunicável. Mas também não vou falar disso. Então, a minha tendência é sempre desconfiar, ficar procurando saber o que está por trás de. Não é cortina de fumaça, é um muro de concreto, de ferro, de chumbo, enfim. Então se deve manter prudência e não se deixar enganar e nem contaminar. A gente sempre, nessas questões, tem que desconfiar de tudo que seja veiculado pelas mídias tradicionais e digitais, pelas redes sociais, Twitters, pelo Instagram, pelo Face, YouTube, etc., pelo boca a boca, etc.
porque todos estão entuchados e afogados na lama das fakes. Perfeito, hermosos e hermosas, mas eu devo declarar aqui de todo o coração, considerando a hipótese de que o estado do senhor Jair Bolsonaro, de fato, apresenta sofrimento e gravidade, eu declaro os meus mais sinceros desejos para a sua melhora e cura. Gostando ou não, é um irmão, e eu nunca desejei mal a ninguém e não é agora que eu vou desejar. Eu não me encontro nesse nível e nunca farei isso com ninguém. Eu posso não gostar, mas eu não vou julgar e muito menos praguejar e desejar mal a alguém. Fazer maledicências, como a gente vê por aí, há milhões. Mudando um pouco, só para terminar, meus queridos hermosos e hermosas, caríssimos, guapíssimos, o Trump, ele anunciou que vai encerrar o acordo com a Rússia sobre as armas nucleares. E isto com a orientação de John Bolton. John Bolton já deve ser um velho conhecido de vocês. Eu acho que eu vou repostar uns vídeos meus sobre o John Bolton, inclusive. Cara, perigosíssimo, perigosíssimo. É um insider, é um cara, é um terror. E, logicamente, a Rússia fará o mesmo. Eles alegaram que a Rússia descumpriu o acordo. Obviamente, o que eles também não cumpriram, não é? E eles fizeram isso exatamente para pressionar. E disse que irão voltar a desenvolver armas cada vez mais letais. Eu não sei para que tanta letalidade. Aliás, não é teoria da conspiração, mas dia desses eu vi num vídeo um bunker aqui em São Paulo, um dos maiores do mundo inteiro, com capacidade para 5.000 pessoas, da mais alta elite, um hotel 5 estrelas para abrigar essas pessoas durante 10 anos. Existem muitos outros espalhados pelo mundo. E existem muitos outros espalhados pelo mundo. Aliás, com certeza o real motivo disso foi não apenas para se contrapor à Rússia e à China, porque o Trump, o poder tramposo, o fantoche, sim, Donald Trump não passa de um fantoche de John Bolton e daquilo que ele representa. Ele disse que os Estados Unidos irão desenvolver novas armas, a menos que a Rússia e a China vá até eles e digam: sejamos inteligentes e não desenvolveremos essas armas. Coisa linda, não é? Quanta prepotência e arrogância. E ponto, finalizando, também essa medida foi direta para os países europeus que, após essa decisão de Trump, se sentiram acuados dos dois lados, um território de bombardeio dos dois países, Rússia e Estados Unidos. Então, os países europeus, vassalos e covardes, reconheceram Guaidó como presidente interino da Venezuela. Espanha, Alemanha, Reino Unido, França, Suécia, Dinamarca, Áustria, Holanda e Portugal. É isso aí, hermosos e hermosas. Uma situação realmente muito grave, muito estranha, raríssima, como dito,
Vamos seguindo. Desculpem o vídeo longo, porque por mais que a gente tente ser menos prolixa, as notícias são muito complexas e a gente ainda faz uma garimpagem terrível, porque as notícias elas explodem a cada segundo e nós apenas, como dissemos já no início, somos uma formiguinha que se encontra muito sobrecarregada. Entonces, hermosos y hermosas, há que sacar sempre la casta. Sinto um risco de terceira guerra mundial, sim, depois dessas notícias. Perigo imenso aqui por essas pradarias tupiniquins brasileiras ou brasileiras que estão se tornando cada vez mais. Estou indo. Uma noite de descanso para todos. Agur. Ave.